Saudações de paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial, Edilson Yanombe. Meu nome é The Blessing, o vosso mestre da Palavra de Deus e o pastor dos aleijados e oprimidos. Cá estou eu mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus com todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da Palavra de Deus. Hoje trago um tema um bocado sugestivo da parte de Deus para quem quer saber dos benefícios da cruz. O tema de hoje é sobre a obra consumada na cruz, em que eu vou aprofundar quais são os benefícios da obra consumada de Jesus na cruz. E primeiramente vamos também debruçar e entender porquê, para quem serve, para quem servem essas obras consumadas da cruz e quem usufrui dessas obras, dos benefícios, aliás, da obra consumada na cruz, que é a morte de Jesus. E como o versículo básico, como a espinha dorsal, o versículo que será como espinha dorsal do ensino de hoje, está no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 12, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posterioridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 12. Por isso, lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá depois, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Isaías aqui estava a ter um olho profético daquilo que a posterior se tornaria o sacrifício, Isaías estava a ver profeticamente a morte de Jesus. Essa morte de Jesus trouxe consigo a justificação de muitos. Essa morte de Jesus trouxe consigo o perdão pleno dos pecados. Não somente o perdão, mas trouxe o perdão pleno dos pecados. Quando falo do perdão pleno dos pecados, estou a falar que a humanidade foi perdoada dos pecados passados, foi perdoada dos pecados presentes e também foi perdoada dos pecados futuros. Mas só que quem desfruta do pleno perdão de Deus são somente os que o recebem a Jesus.
são somente os que recebem a Jesus. Não é por acaso que a Bíblia diz: mas todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, nós somos feitos filhos de Deus não porque nascemos da carne, não porque vamos à igreja, não porque conhecemos a Bíblia, mas nós fomos feitos filhos de Deus, ou somos feitos filhos de Deus porque recebemos a Jesus, ou porque cremos a Jesus. Crer em Jesus nos pressupõe em crer em aquilo que Jesus fez na cruz, em específico o seu trabalho consumado, a sua obra consumada. Porque tem muitos que existem ideologias teológicas que concordam que Jesus passou da terra, concordam que Jesus morreu na cruz, concordam que Jesus era profeta de Deus, mas não concordam que a morte de Jesus, trouxe consigo benefício aos transgressores, que éramos nós. Nós, por identidade, por natureza, éramos transgressores. Mas quando recebemos a Jesus, nos tornamos filhos. E quando nos tornamos filhos, a nossa antiga identidade, que era a identidade de pecadora, que era a identidade transgressora, que é a identidade que nos levava a desobedecer a Deus, ou a desobediência à palavra de Deus, morre. E nós nascemos de novo. É por isso que se fala de nascer de novo. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, estava a falar desse evento profético, que daria à humanidade a oportunidade de se tornar amigo de Deus, daria a oportunidade da humanidade de ser redimida dos pecados, de ser redimida e se reconciliando assim com Deus. É por isso que na cruz tem um benefício. Um dos benefícios é este: nós fomos reconciliados com Deus. E o segundo benefício é que nós fomos justificados do pecado. Nós vamos abrir o livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 19, que diz assim. Onde é que está o livro? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 19. Está aqui. 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu quero que nós prestemos atenção aqui. Pelo simples fato de nós termos recebido a Jesus, isso significa que nós já estamos em Cristo. E por nós já estarmos em Cristo, nós somos novas criaturas. E coisas velhas se passaram. Talvez a sua pergunta seja: quais são essas coisas velhas? Essas coisas velhas incluem pecados. Essas coisas velhas incluem transgressões. Essas coisas velhas incluem em específico a natureza pecadora. Porque a natureza pecadora ou a natureza adâmica que nós tínhamos nos excitava a pecar, nos levava a pecar, nos levava a transgredir a lei, nos levava a desobedecer compulsivamente a lei, ou de uma maneira descontrolada, muitas das vezes, a lei. O que nos torna filhos de Deus não é porque obedecemos a lei. O que nos torna filho de Deus é recebermos a Jesus. Não são cumprimentos da lei. O que nos torna filhos de Deus não são cumprimento de regras. O que nos dá direito a receber ou a desfrutar das regalias do reino de Deus não é o cumprimento da lei. Porque nós também vemos o exemplo de um jovem rico que cumpria a lei
não no seu todo, ele achava que cumpria a lei. Ele perguntou ao Messias: Messias, como é que se faz para herdar o reino dos céus? O Messias diz: você não deve matar, você deve obedecer aos seus pais, deve honrar o seu pai e sua mãe. Logo, o rico diz: mas eu faço isso tudo. Logo, Jesus diz: só falta mais uma coisa. Venda tudo o que você tem e reparta a sua riqueza aos pobres. Ele saiu dali triste, porque faltava uma coisa. Porque pela lei, sempre vai faltar alguma coisa para se cumprir. Não importa o quão zeloso você seja debaixo da lei. Não importa o quão zeloso você seja debaixo da lei. Se você estiver debaixo da lei, você vai cumprir um leque de mandamentos, mas só que não vai cumprir um outro leque de mandamentos. E por consequência, você há de ser culpado de não cumprir nenhum dos mandamentos, inclusive aqueles mandamentos que você acha que cumpre. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz: quem tropeçar num destes mandamentos torna-se culpado de todos, não de um só, de todos. As coisas antigas na qual o apóstolo Paulo aqui se refere, estava a falar disso: pecado, natureza pecadora, pecado, maldições, porque maldições muitas das vezes, ou sempre, é consequência de pecado. Não necessariamente consequência de pecado como ação, mas consequência de pecado como natureza. E a lei foi dada para pecadores. A lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para expor a fraqueza do homem. E a natureza pecadora era a fraqueza do homem. Tudo se fez novo quando nós estamos em Cristo. Tudo se fez novo desde que nós aceitamos a Jesus. Às vezes, se calhar, existe um grupo de pessoas que aceitou a Jesus enquanto ainda tinha vícios. Se calhar existia algum grupo de pessoas aqui que estão a ouvir que aceitou a Jesus enquanto a vida estava desorganizada. Se calhar a tua vida até agora ainda está parece estar desorganizada. E eu te convido a confessar a tua fé. Eu te convido a confessar quem você é em Deus. A começar a falar, a profetizar acerca da tua nova identidade, a identidade de Cristo. Você é filho de Deus. Você é a justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado no teu lugar. Uma das coisas e outra coisa e outro benefício que nós temos a partir da obra consumada de Jesus na cruz é que nós fomos justificados do pecado. E para isso, nós vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 6 a 8. Romanos, capítulo 4, versículo 6 a 8. E diz: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 6. Também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha só, nós fomos justificados do pecado, plenamente justificados do pecado. Jesus Cristo, e diante de Deus, Deus não se lembra das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Não importa
E talvez tu te perguntas, Ed, por que que eu vivo me condenando então? Você se vive muitas das vezes se condenando, porque é a tua consciência a te acusar. E tu não deves deixar a tua consciência te acusar. Você deve declarar quem você é em Cristo. Você deve declarar a tua nova identidade em Cristo. Você é justo. Nós somos justos. Eu quero que vocês gravem isto. Nós somos justos, não porque obedecemos alguma lei. Nós fomos feitos justos por causa da obediência de Cristo. Porque Cristo escolheu obedecer a si mesmo, obedecer a Deus, morrendo por nós na cruz. Nós somos justos por causa disso. E fomos justificados do pecado por causa do sangue de Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, não porque fizemos alguma dada coisa, mas porque Jesus Cristo se fez pecado no nosso lugar. That's why ele experimentou abandono na cruz. E na nossa Bíblia, visto que a nossa Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, então Jesus Cristo experimentou essa separação entre Deus e o homem, para que nós nunca mais experimentássemos a separação de Deus e o homem. E é por isso que qualquer ensino que te diga você está separado de Deus porque pecou, você está separado de Deus porque cometeu pecado X, pecado Y, não importa se é adultério, não importa se é prostituição, não importa se é lascívia, esse está mentindo. Por quê? Porque Deus já não nos imputa pecado. Deus nos vê como justificados pelo sangue de Jesus. E nós nunca vamos experimentar a separação de Deus. Nunca vamos experimentar a separação de Deus. Porque nós fomos nascidos de novo. E, consequentemente, por sermos nascidos de novo, nos apropriamos dos benefícios, das regalias reconquistadas pelo sacrifício de Jesus. Nós vamos também ver no livro de Romanos, capítulo 23, em que diz o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 23, em que diz o seguinte, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Olha só, até a ressurreição de Jesus tem um significado. Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou para nossa justificação. É por isso que no capítulo 5, do versículos 1 a 2, vem dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, o qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. O que nós podemos perceber aqui, se nós temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, significa que antes não tínhamos paz com Deus. E não tendo paz com Deus, o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Aqui eu não estou a negar que o pecado não tenha consequências. O pecado tem consequências, meu irmão. Se você comete adultério, Deus já te perdoou. Mas não culpe a Deus quando a tua esposa querer se separar de ti. Deus te perdoou quando você roubou. Deus já te perdoou pelos teus roubos. Mas o fato de... isso não te livra das consequências de polícias virem na tua casa e te prender e te condenar a uma prisão. Mas, acima disso,
saiba que você foi justificado pelo sangue de Jesus. Por exemplo, se você é traficante, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Mas não culpe a Deus quando a Interpol sacudir o mundo à tua procura. Mas saiba que Deus já te perdoou. O fato de a Interpol te procurar até sacudir o mundo não significa que Deus não te perdoou. Isso é apenas consequência dos teus atos. Mas nós fomos justificados. E acima de tudo, quando nós temos a consciência de que fomos justificados do pecado, nós não vivemos nos condenando pelo pecado. Embora nós estejamos a arcar com as consequências, existe uma voz maior no nosso coração que diz: eu fui justificado pelo sangue de Jesus. E eu creio que certamente esta consequência do pecado o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver. Eu creio que apesar disso, a consequência do pecado na qual eu cometi, o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver. O Senhor vai restaurar aquilo que eu perdi. O Senhor vai restaurar o tempo que eu perdi. A mensagem de esperança gritante é essa. Mas isso não te livra das consequências do pecado. Aleluia. E outro ponto. A cruz nos tornou dignos de toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, somos irrepreensíveis diante de Deus. Somos irrepreensíveis diante de Deus. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está a ver? No versículo 5, nos diz que fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Agora, essa predestinação que diz que uns foram predestinados para o céu e outros foram predestinados para o inferno, vem do inferno. Nós fomos predestinados para o céu. Eu quero que escute isso com atenção. Não existe nenhum ser humano, todo ser humano que pisou aqui nesta terra, que pisa aqui nesta terra, que pisará aqui nesta terra, foi predestinado para ser filho de Deus. Mas ele só tem como se tornar filho de Deus aceitando em Jesus ou crendo em Jesus. A fé em Jesus é o PIN para você crer. A fé em Jesus é o PIN para você se tornar filho de Deus. Caso não, você não é filho de Deus. Você é uma antiga criatura. Você é uma criatura do inferno. Você é uma criatura da maldade. Não importa o quão bom você pareça ser. Não importa o quantas vezes tu faças obras de caridade. Mas para se ter uma nova identidade, a identidade de Cristo, e ser digno de toda sorte de bênçãos espirituais, você precisa nascer de novo. Você precisa de nascer de novo. Para ser digno do reino do céu, você precisa de nascer de novo. Entender esse tipo de coisa, nós também vamos entender o porquê que as pessoas vão para o inferno. E uma das coisas que faz com que as pessoas vão para o inferno é negar a obra da cruz,
confiando nas suas obras, confiando nos seus méritos, confiando na sua capacidade ou na sua força de cumprir com a vontade de Deus. E pela lei nunca seremos dignos das bênçãos de Deus. Porque quem está debaixo da lei está também debaixo da maldição. A lei tem maldição. A Bíblia fala da maldição da lei. E a Bíblia nos fala que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, a lei mesmo sendo boa, havia ali maldição. A lei mesmo sendo justa, não justificava. A lei mesmo sendo boa, não trazia em nós resultados bons. Muito pelo contrário, a lei agitava o pecado em nós. E por consequência, nós éramos galardoados pela lei. A lei nos galardoava com maldição. Maldição da lei inclui maldições de consequência do pecado, inclui maldições hereditárias, está tudo empacotado lá. E a nossa Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Logo, essa teoria de que cristão deve quebrar maldições, de que o homem deve fazer oração de quebra de maldições, deve jejuar para quebrar maldições, é herética. Ela agride as escrituras, ela agride os parâmetros da nova aliança. Porque em Cristo não temos maldições por quebrar. Em Cristo não temos que nos preocupar pelos erros dos nossos pais, nos focar em pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, inclusive até dos nossos. A Bíblia não nos convida a olhar para os nossos pecados. A Bíblia não nos convida a olhar para os pecados dos nossos pais ou a quebrar maldições geracionais. A Bíblia apenas nos convida a crer em Jesus. A Bíblia nos convida a crer em Jesus. E por nós crermos em Jesus, consequentemente, vamos descansar em Jesus. Vamos descansar na obra consumada de Jesus. Todo aquele que se diz cristão, que se diz filho de Deus, ainda diz que o cristão tem maldições por quebrar e o cristão deve lutar pelas próximas gerações, para que as próximas gerações não tenham essa maldição. Ele não conhece a obra consumada de Jesus na cruz. E eu vou até ser mais duro. Não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Essa teoria vem do inferno. Porque nós acabamos de ler aqui. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Existe também uma outra escritura que nos diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era essa lei que estava baseada em você pecou, então você vai morrer. Era baseada em maldições, sejam elas hereditárias ou não. Era baseada em maldições. A lei do pecado e da morte era a lei de Moisés. E a lei de Moisés proporcionava esse tipo de coisa. Mas em Cristo Jesus, assim que nós estamos em Cristo, assim que nós estamos debaixo da graça, e a graça não é uma coisa, a graça não é uma ideologia, a graça não é necessariamente uma doutrina, a graça é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, nos torna livres de todo o pecado, nos torna livres de toda maldição. Nós não fomos chamados para quebrar maldições. Nós não fomos chamados para lutar pelas próximas gerações.
Nós fomos chamados para desfrutar da obra consumada de Jesus na cruz. Nós fomos chamados para isso. O plano de Deus, para a humanidade, sempre foi que o homem vivesse descansado. Sempre foi que o homem descansasse nele, descansasse na obra consumada dele. Se o homem fosse criado para trabalhar, se o homem fosse criado para não descansar, Deus teria criado o homem no primeiro dia. Mas nós vemos Deus criando todas as coisas, vemos Deus criando os céus, vemos Deus criando a terra, formando a terra, vemos Deus organizando as coisas na terra. E depois de terminar de organizar as coisas na terra, nós finalmente no sexto dia vemos Deus a criar o homem. E o homem já nasce com todas as coisas prontas. Entendendo assim, desta maneira, podemos subentender que Deus programou, o plano de Deus para a humanidade é que a humanidade viva descansado nele. É que a humanidade viva não preocupado, não estressado, não. Viva descansado nele. E descanso não é inatividade. Descanso é uma disposição do coração em crer em Jesus, em crer que tudo que eu faço, o Senhor Jesus está na dianteira. É crer que tudo que eu faço, tudo que você faz, Jesus está na dianteira. É crer e é desfrutar da obra consumada de Jesus na cruz. E quando você crê na obra consumada de Jesus na cruz, você para de viver estressado, você para de viver deprimido, você para de viver oprimido, você para de viver desnecessariamente angustiado. Nós fomos chamados para desfrutar das boas coisas nas quais Deus preparou por nós. Cabe a nós mudarmos o nosso mindset para que possamos experimentar de qualquer categoria da vontade de Deus. Seja ela boa, seja ela agradável e seja ela perfeita a vontade de Deus. E eu vou ficar por aqui. Despeço-vos com beijo nos vossos corações. E não se esqueça de partilhar este vídeo para os demais, porque eu creio que você foi edificado. Eu creio que o teu coração ferve por causa desta mensagem. Não seja egoísta, partilhe para os demais. E meu nome é The Blessing, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Eu vou ficar por aqui. Despeço-vos com beijo nos vossos corações. E não se esqueçam, tudo de Jesus e nada de nós.